Boa noite. Vamos nos preparar um pouquinho mais, porque eu acho que na hora que a gente decide vir à Luz Eterna para receber o passe, para ouvir a palestra, a gente já está se preparando para esse encontro. E eu acho importante que a gente considere que a gente pode, estando aqui, fazer uma aproximação maior. E nós fazemos isso através desse silêncio interior. E vamos, então, buscando lá no fundo do nosso ser, na nossa essência, aquele ponto onde nós somos luz, nós somos sabedoria, nós somos uma criação divina, preparados com todo o potencial para aprender no percurso da vida. E sentindo essa força interna que somos nós, vamos imaginar que a nossa luz interior vai se expandir e vai se ligar à luz que já está aqui no Luz Eterna. Esse espaço onde anteriormente muita coisa já aconteceu no campo espiritual, se preparando para esse momento. E que nós possamos, nesse momento, estarmos abertos para receber e levar conosco tudo aquilo que a gente veio buscar. O nosso tema de hoje é falar de alguma coisa que todo mundo conhece. Se não conhece intensamente, vivido na sua própria pele, com certeza conhece por experiências de pessoas próximas, que é falarmos sobre a depressão. E a depressão, ela, durante muitos anos, mas muitos anos, ela foi considerada como frescura de mulher. E dizia assim, está deprimida? Dá um tanque de roupa que passa. Ou então, não, homem não deprime, só mulher. Isso é coisa da histeria. E uma incompreensão sobre esse processo vem historicamente fazendo com que muitas coisas não fossem observadas quando alguém entra num processo depressivo. Porque existem coisas que parecem depressão e não são. Tem modos de adoecer, de deprimir, entre aspas, de uma forma atual que não existia de uma forma tão intensa como nós temos hoje. Então, é nesse caminho que nós vamos desenvolver um pouco o nosso tema, não esquecendo que nós, nesse trajeto, não vamos desconsiderar nenhum aspecto do nosso ser, porque nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espíritos. E então, nós somos pensamento, nós somos sentimento, e todos esses aspectos constituem nosso ser, e nenhum deles tem menos valor. Porque algumas vezes a gente diz, não, a questão espiritual é mais importante que a corporal. Por que a gente está aqui? Por que a gente tem um corpo? É para poder usar isso tudo que está como conhecimento nosso, espiritual, como espíritos que somos, para utilizarmos no nosso dia a dia, nesse aprendizado da vida. Então, vamos lá. O que é depressão? Primeiro, nós não consideramos depressão como doença. Hoje em dia, todos os transtornos, todos o que era chamado de doença mental é chamado de transtorno mental. Por quê?
É transtorno porque modifica por completo todo o contexto da pessoa e pode ter uma remissão, pode ter mudança. E a depressão é desencadeada, então, por diversos fatores. E é muito interessante que quando você está diante de uma pessoa num quadro depressivo, a primeira coisa que se pergunta, mas o que causou isso? Como se tivesse uma causa. Não tem uma causa. São vários fatores. E o quadro depressivo, muitas vezes, nos deixa numa situação de não entendimento, que às vezes as pessoas dizem, meu Deus, como é que essa pessoa deprimiu se tem uma situação financeira estável, tem uma família maravilhosa, tem isso, tem aquilo, faz um elenco de coisas positivas que aquela pessoa tem na vida. Como é que pode deprimir? Então, nós vamos ver que existem vários fatores determinando um quadro depressivo. Então, esses fatores, eles interagem e podem ser biológicos e genéticos, ambientais, psicológicos, e eles alteram o funcionamento dos neurotransmissores e a neuroplasticidade do cérebro. Neuroplasticidade entendida essa capacidade do cérebro se adaptar a coisas novas. Então, imaginem um fator biológico com uma herança genética, mais uma situação ambiental provocando reações psicológicas, fazendo uma alteração orgânica. Percebem como é complexo? E essa alteração orgânica, ela vai aparecer aqui. Nós separamos só para a gente ter uma noção da ação do medicamento que vai auxiliar na depressão. Ele vai agir num neurônio que vai jogar os neurotransmissores e um outro neurônio vai captar. Então, muitas vezes, uma alteração aqui, ou esse neurônio em desequilíbrio joga neurotransmissor demais, ou esse aqui capta de menos. Então, nós temos uma variação muito grande aí nesse processo bioquímico. Mas vamos ver algumas causas que podem desencadear a depressão, começando pelos fatores biológicos e genéticos. Biológico, é isso que eu falei a vocês, esse desequilíbrio químico no cérebro. Aqui temos dois neurotransmissores, que são a serotonina e a dopamina, que podem estar alterados, modificando por completo o comportamento, o modo de olhar a vida. O histórico familiar aumenta a predisposição à doença. Há uma questão aí que se pode olhar pelo aspecto dos genes, e há um aspecto que pode se observar pelo aprendizado de comportamento para vencer as dificuldades. Muitas vezes, em algumas famílias, quando surge uma dificuldade, o movimento inicial é reclamação, reclamação, reclamação e reclamação. Mas não a palavra, eu gosto da palavra reclamação, desde que ela clame, ela peça uma ação. Se ficar só na reclamação, não adianta nada. E, às vezes, esses comportamentos são comportamentos aprendidos no ambiente familiar e que podem fazer com que a pessoa, diante das dificuldades da vida, só reclame e se coloque como vítima. Eventos traumáticos. Muitas vezes a depressão começa quando existem perdas significativas, transições muito bruscas na vida. A pessoa tinha um certo status, tinha uma certa posição social e, por alguma razão, aquele status é perdido e tem que fazer mudança de bairro, de amigos, de cidade.
Então, isso pode gerar um processo depressivo. Abusos, sejam de que ordem for, podem ser abusos tanto sexuais, como abuso psicológico, como abuso de ordem de autoridade, cobranças indevidas, o desemprego e o estresse crônico. E isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque no mundo em que nós vivemos, nós somos muito cobrados. Um certo nível de estresse é natural, mas quando a gente leva o nível de estresse num ponto e mantém neste ponto alto, aquilo que nós vimos lá de sistema nervoso, ele começa a trabalhar demais e ele chega a um ponto que diz, cansei. E aí nós entramos num processo orgânico bastante complicado. Condições médicas, doenças crônicas. Por exemplo, quem tem fibromialgia, quem tem doença de Crohn, que essas doenças autoimunes, elas vêm alterando muito as condições, vêm gerando dor, limitações. Então, é muito fácil entrar num processo depressivo. A dor persistente, as alterações hormonais. Aqui, a alteração hormonal pode-se pensar, por exemplo, a mulher, quando entra na menopausa, muitas vezes inicia um processo depressivo. É preciso estar atento. Nas alterações hormonais, a gente pode ver, não quadros propriamente de depressão, mas sintomas depressivos para algumas mulheres no período pré-menstrual, que é uma alteração hormonal e que vai provocar essa alteração de comportamento. Estilo de vida. O nosso estilo de vida, se nós temos isolamento social, se temos sedentarismo e dietas desbalanceadas, esses são fatores que vão favorecer o aparecimento de um processo depressivo. Eles aumentam se há essa predisposição, se há os eventos traumáticos, se há condições médicas, o isolamento social. Por quê? A pessoa fica em si mesma, se afasta. Então, vai alimentar os próprios pensamentos. O sedentarismo, nós vamos ver como a depressão tem a ver com troca de energia, com atividade. Como é importante estar em movimento, ou seja, fazer com que esse fluido de vida que nós temos, o fluido vital, ele que é transmitido pelo perispírito, nós vamos ver depois, ele precisa estar em troca com a própria vida. Sinais da depressão. Angústia. Sabem o que é angústia? Angústia é aquela coisa que dá aqui no peito, que a pessoa diz, ai meu Deus, tem uma coisa girando aqui. É muito comum as pessoas descreverem a angústia assim. Na verdade, a angústia é uma ansiedade do hoje. Porque a ansiedade, ela é uma reação a algo futuro. Mas a angústia é essa apreensão ao que vai acontecer agora. Então, angústia é comum como um sinal de depressão. Desânimo, ou seja, o meu corpo pesa, eu não quero nada. E não falem comigo, porque tudo me irrita. Cansaço, fiz alguma coisinha e já estou muito cansado. O sono fica prejudicado. Vem aquela apatia, ou seja, se o mundo parar, eu desço. Pode acontecer qualquer coisa, estou nem aí. Desejo de morte. O desejo de morte está muito ligado a este sentimento de desesperança. Quando, no processo depressivo, a pessoa começa a perder a esperança, a gente toma muito cuidado, porque a descida para o desespero é muito fácil.
eu não tenho mais esperança que mude. Então, a gente tem que estar muito atento quando esse sentimento de desesperança aparece. Sensação de falta de sentido na vida. Falta de motivação. Você diz para uma pessoa que está num quadro depressivo, vamos fazer tal coisa? Ah, não quero. Então, vamos fazer isso. Ah, também não quero. E o que você quer fazer? Nada. Não há motivação, não há... Porque, basicamente, na depressão, você precisa romper esse movimento de interiorização. É preciso fazer voltar para o contato e com as forças da vida. Mas existem sinais que as pessoas estão entrando em depressão e a gente muitas vezes nem nota. Dores físicas persistentes. Dor física persistente. É muito bom a gente entender por que parece um quadro, é um sinal de depressão. A gente diz que o deprimido, ele está sem energia. É como ele sente. Mas, na verdade, isso não é verdade. O deprimido, ele está encharcado de energia. Ele pegou a energia e ele travou no corpo. Ele segurou. E toda vez que nós trancamos as nossas emoções, trancamos a energia no nosso corpo, o que acontece é dor. Aí é quando você toca. É muito interessante que tem em terapia corporal um trabalho que se faz, que é, por exemplo, com massagem na mão. Você pega a mão do paciente e você vai massageando aquela mão. E ao massagear aquela mão, muitas vezes o paciente começa a se lembrar de coisas, ele começa a ter emoções. Por quê? Aquela emoção que estava ali travada, aquela energia que estava ali travada, guardava uma emoção. Em terapia corporal, a gente diz que para cada nó emocional, nós temos um nó corporal. Ai, que dor aqui no meu ombro. Está carregando o mundo nas costas? É muito bom pensar. Estou com torcicolo. Será que eu estou querendo olhar para os lados ou eu estou assim? O corpo fala. Aumento ou queda do apetite. Tem pessoas que quando começam um processo de depressão, comem como se a comida pudesse empurrar todos os sinais e os sintomas. Ou então, não tem energia para comer. Pode fazer o que quiser de gostoso que a pessoa gostava. Não quero. A queda da libido. A energia não está circulando. Então, essa energia da sexualidade também não circula. A sensação de vazio não está necessariamente num processo de angústia, mas já tem um sinal depressivo que é preciso cuidar. Autocrítica excessiva. Aí, gente, a gente tem que tomar cuidado. Porque quando você tem uma autocrítica muito forte, você nunca está contente consigo mesmo. Você alcançou um resultado? Ele podia ser melhor. Você está sendo elogiado pelos outros? Me elogiam porque não sabe exatamente o que eu sou. E daí entram naquilo que chamam a síndrome do impostor. Que sendo impostor o quê? Você está querendo enganar alguém? Se não está querendo enganar alguém, você não está sendo um impostor. Você sabe que dentro de você não é tudo o que você mostra. Graças a Deus que a gente não mostra tudo que a gente é, né? Porque a gente é luz e a gente é sombra. Mas a autocrítica
faz com que a gente não reconheça as nossas qualidades brilhantes. Dificuldade de concentração, raciocínio lento, a procrastinação. Como a pessoa está lenta, amanhã eu faço. Fulano, quando a depressão está forte, até assim, vamos tomar um banho? Não dá para deixar para amanhã, hoje está frio. Você chega no amanhã, mas hoje continua frio, não dá para deixar para depois. Um banho. Imagine outras tantas atividades. Produtividade excessiva. Vocês já viram uma pessoa que, para fugir das suas emoções, se mete no trabalho de uma forma tão intensa que é para não pensar. Então, é aquele velho ditado, se parar eu penso, e se eu pensar eu choro. Então, eu não paro, eu entro em atividade, que é para não olhar para os sentimentos que estão ali. Mas, como eu falei a vocês, tem coisas que parecem depressão e não são. Por exemplo, a tristeza comum. Uma pessoa que está perdeu, teve uma perda, um luto ou uma frustração, ela vai ficar triste. E dependendo da pessoa, o luto pode demorar mais ou menos tempo. Uma vez conversando com uma pessoa, ela me disse assim, eu acho que eu estou doente, porque alguém me disse que luto dura 9 meses. E já faz 1 ano e meio que meu marido morreu e eu ainda estou triste. Então, algumas coisas que nos fecham, que não permitem que a gente viva o próprio desenvolvimento das emoções. Então, a gente tem que considerar que isso é uma tristeza comum. E a gente também tem que tomar cuidado aqui, porque hoje em dia está se medicando muito as tristezas da vida. A menina terminou o namoro, está triste. Vamos lá consultar o psiquiatra para ela te dar um antidepressivo. Calma, deixa passar, deixa se fortalecer com essa perda, que é da vida. A não ser que a coisa se torne muito mais complexa. Existe uma outra, parece depressão e não é, que é o que nós estamos vendo muito hoje em dia, que é o adoecer pelo trabalho, é o esgotamento profissional. E que muitas vezes, quando a pessoa consegue superar as dificuldades do trabalho, quando ela consegue vencer aquilo, o que poderia ser uma depressão desaparece. Mas o burnout, ele provoca essa apatia. Não quero ir trabalhar. Não tenho vontade de fazer nada. E eu tenho que entregar aquele relatório. Eu tenho que fazer aquela apresentação. E há uma negatividade em relação somente ao trabalho. Às vezes, uma condição orgânica aqui. A tireoide está funcionando de forma descompensada. Isso vai fazer com que tenha sono excessivo, fadiga crônica, aumento do peso, desânimo, e tudo isso parece depressão. Faz o exame, vê que é hipotireoidismo, toma um remedinho, acabou. Deficiências nutricionais. Vocês já tiveram uma experiência assim? De um dia vocês terem uma atividade física muito intensa e quando chega no final do dia, você diz, eu acho que eu estou triste. É muito fácil a gente confundir cansaço com tristeza. Porque quando a gente está triste, o corpo não quer nada. E quando a gente está cansado, o corpo também não quer nada. Então, a gente faz uma associação que é indevida. Por isso é que o autoconhecimento é tão importante. Para você diferenciar coisas pequenas como essa. Eu estou triste ou eu estou cansado? Nossa,
Eu tive uma atividade enorme, preparei um aniversário e me desdobrei. Agora que chega o aniversário, eu já nem tenho mais fôlego. Será que eu estou triste por estar comemorando? Não, só estou cansada. Mas vamos ver como é que é a visão do Espiritismo para entender um pouquinho mais da depressão. A visão espiritual. Nós podemos olhar para a depressão olhando que raízes podem ter aquele comportamento nas experiências que nós guardamos em nós mesmos. Ou seja, quais são as raízes espirituais. Algumas vezes há um processo depressivo devido a experiências em vidas passadas. Há um tempo atrás, conversando com uma pessoa, e ela me dizia o seguinte: eu não sei por que eu estou achando que eu vou morrer. E eu estou muito preocupada, eu estou ficando desesperada, porque como é que eu vou deixar minhas filhas? Sendo que ela tinha um marido muito presente. Daí, mas espera lá, o que está acontecendo? Apareceu um carocinho aqui no meu braço, e eu sei que com esse caroço aqui, isso vai complicar, e eu vou morrer por causa disso, porque isso aqui eu acho que é um câncer que vai se espalhar pelo corpo. Então, aquele pensamento catastrófico foi tomando conta, e ela deprimiu, achando que por causa daquele carocinho aqui, haveria todas as consequências. E ela fez um processo regressivo, e ela vai para uma vida aonde, por ter aparecido no seu corpo um nódulo, ela acabou morrendo daquele nódulo e deixou 2 filhas. E as 2 filhas foram para um abrigo. E ela não se perdoava por ter morrido e as filhas terem aquela vida, porque ela, na experiência vivida por ela, não aparecia nenhum companheiro. Então, aquele sofrimento da vida passada, aquela experiência em que, se eu morrer, as minhas filhas vão estar no abrigo, ela estava se reportando para a vida atual, sem que houvesse nenhum contexto semelhante. Mas, interiormente, aquela experiência estava se projetando sobre a vida atual, tirando tudo aquilo que, para qualquer pessoa olhando, dizia: mas que exagero! Nossa, como? Mas quando a gente olha para as raízes do espírito, isso acaba tendo significado. Experiências dolorosas que tanto podem ser nessa vida atual, como em vidas anteriores, em que algo ressoa e a pessoa deprime num contexto como essa pessoa do carocinho aqui, em que não faz o menor sentido. Erros antigos. Aqui nós temos que parar e dar uma olhadinha, que muitas vezes a gente deprime porque olha para o passado e diz: nossa, eu uma vez li numa desses posts aí do Instagram que dizia assim: se passar uma culpa, pode saber que uma mãe pega. Então, a culpa, quando você olha para o teu passado, para as tuas experiências desta vida, muitas vezes você, meu Deus, como eu pude fazer isso? Então você deixa de estar no presente para estar numa situação que já foi. Não tem como mudar aquilo, tem como mudar o entendimento daquilo. Aí sim, aí você está num trabalho legal. Mas esses erros antigos, e nós espíritas temos que tomar mais cuidado ainda,
porque nós sabemos que a gente vem de uma esteira de aprendizado, e como qualquer aluno na escola, a gente vai fazer coisa que não deve. Quem é que nunca colou quando estava na escola? Nem vou pedir para levantar a mão. Quem é que nunca mentiu para o professor? Então, quando a gente está na escola, a gente vai errar porque a gente ainda não sabe. Mas, se você ficar preso neste passado de nós, como espíritos encarnados, ficarmos presos ao que nós já fomos ou fizemos, nós estamos olhando para trás. Nem olhamos para o hoje, nem olhamos para o amanhã. E o que foi, foi. Se houve erro, tá. Para que serve a culpa? A culpa só tem uma função: mostrar onde a gente errou. Depois disso, ela não serve para nada. Se abraçar na culpa é você pedir para sofrer. Então, erros antigos gerando culpa só serve para você olhar e dizer: errei, o que eu faço diferente. Não quero mais fazer como fiz. E toca para frente. Algumas vezes, o erro antigo pode provocar revolta. Aí você se prende. Porque eu fui injustiçado, não fizeram o que era devido comigo. E aí você entra no papel de vítima, paralisou e deprimiu. Conflitos do ego e ilusões. Frustração diante das contrariedades da vida. Vocês já repararam que às vezes a gente fica contrariado porque choveu? Nossa, eu queria fazer isso, aquilo, tinha programado um piquenique para o final de semana e olha como é que está o sábado. Tem alguma coisa para fazer? Não. Então, vamos pensar na reclamação? Vai pedir uma ação. Você programou o piquenique e o piquenique não vai acontecer, vai para uma outra ação. Programa, quem sabe, o lanche lá dentro de casa ou em qualquer outro momento. Opa! O indivíduo fixa a mente no que perdeu, no que gostaria de ter e paralisa sua capacidade de agir no presente. Interferência espiritual. Aí nós estamos falando de processos obsessivos. Algumas vezes, alguns quadros de depressão, eles estão diretamente ligados a processos obsessivos. Há uma interferência, há uma ligação de outra mente, muitas vezes lembrando coisas realizadas no passado e que vem o processo obsessivo como uma cobrança. Ah, nós éramos sócios e por sua culpa eu entrei em falência e passei fome. E cobra hoje, no dia de hoje, uma situação de um passado, às vezes, bem antigo. Olhando pela dimensão espiritual, nós vamos sempre ter claro isso, que nós somos seres biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Olhando de outra forma, nós temos um corpo, que é o nosso bio, nós temos o nosso psico, que é o nosso pensamento e o nosso sentimento, nós temos essa dimensão social que nos coloca em contato com todo o resto da humanidade, mas nós somos uma essência divina que está com uma tarefa nesse momento, diante desta situação e com estas capacidades. Aqui virá todo vamos dizer assim, a diretriz para essa continuidade
e o equilíbrio desses 3 elementos. Então, vamos colocar a nossa essência como esse ponto de luz, nosso espírito, e o nosso corpo. Entre o nosso corpo material e o nosso espírito, existe este corpo intermediário que nós chamamos de perispírito. Como é que a coisa funciona num processo obsessivo? Tem uma história anterior que está gravada. Ela tanto está gravada aqui no perispírito, compondo este halo psíquico, como esses registros, claro que vão fazer parte do espírito. E essa história gravada aqui vai repercutir no corpo. Então, uma cobrança, muitas vezes, deste nível aqui, ele vai gerar todo aquele desequilíbrio orgânico que nós vimos quando analisamos aquela parte corporal. Existe uma outra camada, vamos falar assim, entre o espírito, o perispírito e o corpo material, que é o nosso corpo energético. Nós estamos meio que dividindo em níveis energéticos essa distância do nosso espírito e o nosso corpo. É aqui que a energia fica bloqueada. Em vez de eu permitir que as energias espirituais se processem no perispírito, venham para esses canais que vão levar a energia para cada célula do meu corpo, essa energia vem e eu travo. Então, nós já estamos com o primeiro passo para a solução da depressão. Se eu tenho energia que vem de cá e passa para cá e fica travada, eu vou precisar pegar esta energia e colocar ela em ação na vida. Então, é importante a gente entender que esse processo ele vem em níveis e que esses níveis todos vão entrando em desequilíbrio. Aí, nesse processo, juntando os 4 níveis do nosso ser, nós podemos ter as interferências espirituais. E as interferências espirituais, elas tanto podem ser benéficas, como elas podem gerar aquele processo obsessivo que nós apontamos lá. Mas por que isso vai acontecer? Primeiro, porque o tempo todo nós estamos emitindo energia e nós estamos absorvendo energia. Nós somos seres energéticos. Se a gente pensar em termos que nós somos seres que estamos em constante troca, a gente vai dizer assim, pera lá, mas deixa eu botar isso tudo em ação. Então, como a gente absorve, qual é o movimento natural? Eu vou absorver os elementos do fluido cósmico universal, eu vou metabolizar e eu vou devolver para o universo. Vou devolver para a vida. Porque nós estamos regidos pela lei de sintonia. Vamos considerar esses níveis coloridos como se fossem vibrações. E é como se existissem faixas vibratórias que nós podemos nos conectar. Então, se pelo nosso pensamento nós vamos buscar aquela faixa de... Vamos dizer assim, aquela faixa de pensamento que nos deixa bem, seja ela que virtude for. O que vai acontecer é que nós vamos fazer contato com a espiritualidade superior. Eles estão do nosso lado, sempre. O problema é o que nós fazemos, para entrar em sintonia. Ou nós podemos alimentar pensamentos densos, de energias densas, aquelas energias que quando você começa a alimentar,
você diz, nossa, como eu estou pesada. E que podem abrir caminho para processos obsessivos. Mas vamos ver como que nós vamos cuidar do depressivo. Primeiro lugar, depressivo da raiva. Conviver com pessoa em processo de depressão, você vai ficar com raiva. Puxa vida, mas a pessoa está sofrendo e eu ainda vou ficar com raiva. Mas por que que fica com raiva? Porque o depressivo, ele frustra. E ele não frustra porque ele quer dizer que não vai fazer o que você quer só porque ele não quer. Ele não vai fazer porque ele está tão cheio de energia, esse corpo está tão pesado, que ele não tem força para fazer a mudança. Então, a gente tem que considerar sempre que toda vez que nós vivemos uma frustração, é natural do nosso psiquismo encontrar uma força que vá fazer vencer a frustração. Quem tem filho adolescente sabe muito bem como é que a coisa funciona. O pai ou a mãe diz para o filho, não, você não vai. Ah, o filho está frustrado. Alguns saem batendo a porta. Outros ficam bravos e outros ficam, não, mas deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Até ver se com isso consegue romper a frustração. Então, a gente sempre diz isso, toda vez que você viver uma frustração, tem uma emoção natural que vai aparecer, que é raiva, para ver se você vence essa frustração. Só que o modo é como a gente vai agir com essa energia. Então, o depressivo, ele nos frustra, porque você conhece aquela pessoa de um outro estado de ânimo, e dali a pouco você quer que ela esteja daquele jeito e não do jeito que está. E muitas vezes a pessoa diz assim, isso é falta de vontade. Não é falta de vontade. Porque se você deixar o depressivo, ele vai dizer assim, não, eu tenho vontade de sair disso, eu não quero ficar nisso, mas eu não consigo. Então, a gente precisa trabalhar, por exemplo, quando eu trabalhava no hospital, a gente recomendava para as famílias, use a técnica do puxa e solta. Não quer, faz 3 dias que você não toma banho, você vai tomar banho. Você pode escolher, ou você vai tomar banho de manhã ou de tarde, dá uma brechinha de autonomia. Aí a pessoa diz assim, tá, então vai ser à tarde. Aí quando chega à tarde, você deu sua palavra, então vamos. Ou assim, vamos sair, vamos fazer uma caminhada? Ah, não, não quero. Então, não precisa ser uma caminhada. Vamos descer, vamos lá, vamos imaginar que mora num apartamento, vamos até a portaria e vamos caminhar um pouquinho ali na frente do prédio. Pronto. Já quebrou aquela inércia e já começa um pequeno passo no caminho da mudança, nesse processo de como cuidar. Mas, se o quadro depressivo está instalado, é muito importante um cuidado profissional especializado. Estamos falando em atendimento psiquiátrico. Então, essa consulta psiquiátrica, ela é fundamental, porque é o psiquiatra que vai avaliar a gravidade do quadro e, se necessário, prescreve medicamentos, ou que são os antidepressivos. E eles vão fazer a regulação daquele sistema que eu mostrei lá no primeiro slide, entre os neurônios. Ou então, nesse apoio profissional especializado, é muito bom quando é possível fazer a psicoterapia. Porque se o antidepressivo vai trabalhar nesse, vamos dizer assim, nesse arcabouço orgânico, o atendimento psicológico vai trabalhar com os outros níveis, que é pensamento e sentimento.
vai trabalhar com esta parte psíquica que muitas vezes precisa de um acolhimento, de um cuidado. É aquela parada para você poder pensar em si mesmo, muitas vezes, nesse processo em que a pessoa se trancou. Mas vamos olhar pela visão espírita. Então, nós vimos que nós somos esse complexo, então nós vamos atender todos esses níveis. É importante cuidar do corpo, é importante cuidar do sentimento e do pensamento, é importante cuidar do espírito. Cuidando do corpo, mudança no estilo de vida. Esse é uma coisa básica, mas básica. Começar uma atividade física. Não precisa ir para academia, não precisa ir para alguma atividade regular, mas ter uma atividade física no sentido, está deprimido? Então, como eu disse, vamos caminhar uma quadra, só essa quadra, só essa frente aqui da nossa rua. Se quando já consegue, então vamos continuar e vamos mais uma quadra. Opa, para voltar, já é 1 e 2. Se consegue ir, dobrar e mais uma e dar a volta no quarteirão, pronto. Já está com uma atividade estabelecida. Passo por passo. Nada de objetivos grandes. Só objetivos de pequeno alcance. Por quê? Quando você consegue, você diz, que bom, já consegui. Gente, pode parecer incrível, mas me dizia uma pessoa quando saiu da depressão, você não sabe que alegria eu tive quando eu arrumei a cama. Que arrumar a cama pode ser a coisa mais simples, mas para aquela pessoa, arrumar a cama foi o sinal de, opa, estou melhorando. Pequenas rotinas, estabelecer tarefas simples diárias, como arrumar a cama, tomar banho no mesmo horário, vai ter este senso de controle. Para o corpo é muito importante o sono. E se a gente olha pela dimensão espiritual, este período de 7, 8 horas, que nós vamos dar descanso ao nosso corpo para ele fazer o que precisa enquanto nós não estamos mandando mais mensagem para ele, a nossa alma está sendo cuidada no nível espiritual. Daí aquela orientação, faça uma oração, se ligue na espiritualidade antes de dormir, peça proteção para esse período em que sua alma vai estar longe do corpo e ela possa estar em companhias que ajudem esse refazimento. Como a gente viu lá atrás, a importância da alimentação, na questão das vitaminas, essa alimentação balanceada faz com que possam desaparecer aqueles sinais que parecem depressão, mas não é, que muitas vezes pode ser, que é a fadiga, tanto física quanto mental. Sentimento e pensamento. Lembro que nós falamos que o isolamento era um fator que poderia favorecer. Mas por quê? Porque quando a gente se tranca em si mesmo, nós realimentamos todo o nosso padrão pessoal, tanto de pensamento quanto de sentimentos. Quando a gente entra em contato com amigos ou com familiares de confiança, primeiro, a gente tem menos o sentimento de solidão. E isso é importante fazer mesmo quando falta vontade de interagir. Isso aqui é muito comum. Ai, não quero ver ninguém. Não, eu vou dar uma chegadinha, nem que seja 15 minutos, depois eu volto para o meu quarto, tá bom? Tá. No dia seguinte é 20, no outro é 25, no outro é 30, e assim vai aumentando devagarinho. Filtro de informações. Gente, isso aqui é o desafio do nosso tempo.
porque nós recebemos tanta informação, que é muito fácil você deprimir. Vocês já ouviram essa expressão, é claro, dizer assim, meu Deus, as redes sociais é um mundo maravilhoso, que está todo mundo feliz, está tudo dando certo, só eu que estou errada. E, na verdade, a gente precisa fazer exatamente isso, filtrar essas informações, diminuindo o tempo das redes sociais, o consumo excessivo de notícias. Quem fica na televisão muito tempo e gosta de ver jornal, já deve ter reparado, né? Você assiste o jornal das 8 da manhã, das 9, das 10, do meio-dia, das 2, das 4, das 8, e assim, é tudo a mesma coisa. E você fica naquela alimentação e os mesmos assuntos de ontem, do mês passado, estão se repetindo, e daí vem um cansaço de tudo isso, e a gente passa a olhar o mundo como se o mundo fosse o jornal. Não é. O que tem de gente boa trabalhando e que não aparece é algo impressionante. Trabalhar o apego e o desapego. Em algumas vezes a gente faz isso nas situações. A gente segura. A gente não fica nessa posição. A situação veio, está aqui. Eu vou ter que dar conta. Eu preciso de força que venha lá do alto para me fortalecer para dar conta disso. Ou então eu faço isso. Eu travo, me fecho e paro naquele desafio de vida que surgiu. Então, essa ideia, e é importante a gente dizer que desapego não quer dizer eu não quero nada. O desapego é você saber que você quer, só que, mesmo que você ganhe, um dia pode ir embora. Tá? Você tem teu carro, suou para pagar em 90 meses o carro. E dali a pouco, bate, perde, não deu tempo de fazer o seguro, você perdeu tudo. Se você se prender nisso, você vai estar vivendo o apego e um sofrimento enorme. Então, vamos olhar como é que a gente pode se desapegar. Para cada nível nosso, lembram que nós vimos que nós somos seres energéticos? Nós temos o nível mais básico, que é de sobrevivência. Nós temos outros níveis cada vez mais sutis, até que nós chegamos no nosso nível mais sutil, que é o nível coronário, que nos liga com as energias espirituais mais delicadas. Algumas vezes, nós paramos e nos apegamos a um determinado nível. E eu diria que esse nível aqui é o da nossa sociedade atual. O apego ao poder. E quando eu falo poder, não é o poder de mandar no outro. É poder ter, poder viajar, poder isso, poder aquilo, poder ter amigos, ter milhares de seguidores, é poder, poder, poder. Então, quando você se apega nisso, você vai começar a sofrer, porque tem o prazer de dominar. Então, tem um apego ligado a um prazer. Aí você se apega, você entra no medo de perder. Quando você entra no medo de perder, há o risco da frustração, porque pode perder. E isso vai gerar um sofrimento. O sofrimento, por sua vez, vai dizer, meu Deus, eu preciso conservar os milhões de seguidores que eu tenho, o que mais eu preciso fazer? Então, você entra num processo de ansiedade que vai ligar cada vez mais a esse nível e a essas energias que ficam retidas aqui. Então, este prazer de dominar, que é que você vai buscar de novo. E aí você fecha o círculo. E aí você fica preso neste apego. Eu vou conquistar, eu tenho medo de perder. Todo mundo sabe o que é isso. Agora vamos ver como é que a gente sai.
Apego a algo significa, de alguma forma, ter que conviver com a escravidão. Porque quem está naquele círculo se escravizou. Já viram aqueles filmes em que tem uma pessoa, uma blogueira, que aonde ela vai, ela está batendo foto, ela não curte nada, porque o tempo todo ela tem que estar documentando onde está, como está. A vida passa a ser a vida que tem no blog. Então, se tornou escravo daquilo que se propôs. Mas a gente diz assim, que existe um sofrimento e sofrimento. Qual será a diferença? Existe o sofrimento tenso, que é quando você luta contra aquilo que é. Perdi o emprego. Se eu entrar na tensão e ficar preso nisso, eu não vou procurar outro. E existe o sofrimento suave, que seria assim, perdi o emprego. Não é legal. Tem sofrimento? Claro que tem. Mas deixa eu olhar para o lado e ver o que eu posso fazer. Tá? Então, esse sofrimento, eu acho que sofrimento suave, quando eu estava preparando a palestra, eu pensei muito no trabalho de parto. O trabalho de parto, natural, ele tem um sofrimento danado. A cada contração é aquele corpo que está gerando todo um processo dolorido mesmo. Mas a mãe sabe, daqui a pouco passa. Mais outra, daqui a pouco passa. E quando começa a apressar, a mãe que olha para esse sofrimento com aceitação, diz, opa, daqui a pouco eu vou estar com o meu bebê no colo. E o mais interessante é que quando a mulher adota uma posição assim de aceitação, o processo transcorre com muito mais facilidade. Como é que a gente rompe o apego? Em primeiro lugar, já ouviram a expressão assim, confie em Deus? E aí a pergunta é assim, mas como é que a gente faz isso? O primeiro passo é você ter consciência dessa unidade cósmica. Tudo que existe no universo está regido pela lei divina. Você também. Então, nesse movimento todo, existe uma razão e deixa eu achar qual é o caminho. Então, quando você tem consciência dessa unidade cósmica, se alguma coisa precisa ir embora, se diz, era para ser. E vai levando, então, para esse movimento de entrega. E vai gerando a serenidade e a paz. E a serenidade e a paz têm a capacidade de reforçar a nossa consciência. Vamos pensar no luto e na tristeza que vem com o luto. Se você se desapega, ou seja, tinha que ser, não estava na mão evitar, vai ter essa harmonia da entrega, você entra num processo de serenidade e paz, e você sabe que tudo está acontecendo como teria que ser. Agora, olhando para nós como espíritos que somos. Autoconhecimento. Reconhecer a sua luz e a sua sombra. O que é isso? Quando a gente olha para si mesmo e diz, nesse aspecto, aqui está uma força legal, mas eu tenho esse aspecto que eu preciso cuidar. Então, se eu consigo fazer isso, vejam, é importante a gente colocar que é sem um julgamento do certo e do errado. São forças que estão precisando serem colocadas na vida de modo adequado. Então, o nosso aspecto de luz e de sombra, você poder se conhecer, é muito importante. A transformação pessoal.
aí já começa um trabalho mais ativo, que é esse esforço ativo em modificar os pensamentos e os sentimentos. Ah, mas como é que eu mudo o meu pensamento? Se houver um processo obsessivo, então é aquela coisa que se diz, nossa, que pensamento mais estranho. Deixa embora. Agora, eu costumo ser aquela pessoa que reclama de tudo. Opa, deixa eu prestar atenção e deixar de reclamar. Ou ver que ação eu posso fazer naquela situação que está me incomodando. A prece, a fluidoterapia são fatores fundamentais. Porque lembram quando nós colocamos a questão da sintonia? Pela prece, você vai fazer a conexão com aquelas energias mais sutis. E é de lá que vem tudo o que você precisa para enfrentar aquele momento difícil que gerou a depressão. Aqui, a fluidoterapia é um trabalho que nós temos, que é o passe, e temos para casos específicos, quando as pessoas desejam aquele atendimento específico, que é das 5 semanas, em que a primeira semana há uma entrevista, conversa com um dos orientadores espirituais do centro, os passes e a última semana de reconsulta. E nesse período todo das 5 semanas, nós consideramos que aquela pessoa está em tratamento para vencer, principalmente as dificuldades que está passando. Participar de grupos com objetivos espirituais. Objetivo espiritual, aí você pode colocar qualquer coisa que seja elevado. Estudo, participação em grupo de meditação, o que você sentir que faz conexão com algo mais especial. Trabalho no bem. Gente, como a gente vê a transformação de pessoas, por exemplo, que vêm participar da nossa promoção social e que estão apresentando um quadro depressivo. Chegam, eu vim porque me indicaram. E depois de algum tempo, só o fato de estar ajudando, seja no lanche, seja no bordado, na costura, com as crianças, com as mães, com as gestantes, a pessoa se transforma. Por quê? Porque ela está pegando a sua energia e está colocando na vida. E aí começa todo o movimento de transformação. E o melhor ainda, porque não é só o trabalho, é um trabalho no bem. E quando a gente faz um trabalho no bem, a gente também fica bem. Cultivar a esperança. Quando estiver com alguém em depressão, aponte sempre o caminho de saída. Aponte sempre a esperança. Há sempre algo bom que pode se fazer e que pode acolher aquele sofrimento para que realize a mudança. Se for um processo mais intenso em que tenha a interferência espiritual, traz o nome, vem para uma fluido. Geralmente, para os nossos grupos de desobsessão, aqui os nomes vêm indicados da fluidoterapia, mas o trabalho de desobsessão é aquele trabalho em que vai se cuidar do deprimido e vai se cuidar daquele que está fazendo interferência. Porque se ele está fazendo interferência, ele também está em sofrimento, ele também está escravizado. Está todo mundo preso. E o que a gente quer é liberdade para viver da melhor forma. E tenha certeza que, mesmo que a pessoa, num processo depressivo, diz, os espíritos me abandonaram. Não abandonaram, não. Eles estão rente, esperando que você faça o contato para poder dar a você tudo o que você está necessitando. E eu diria assim, seja num quadro depressivo ou em qualquer outro momento da vida, faça a conexão, sinta que
os amigos espirituais estão sempre estendendo a mão, te dando intuição, procurando fazer com que você encontre a sua paz interior para seguir nessa vida com passos firmes, porque é isso que a gente vai precisar. Não se fala, então, em cura, se fala em reequilíbrio, porque esse processo é dinâmico, vai ter a interferência de tudo que você sente, você pensa e da relação com as pessoas. Tem que fortalecer a personalidade atual, principalmente se a depressão está causada por questões de vidas passadas. Entendimento das situações vividas, ou seja, por que caiu na minha mão esta situação? Esta perguntinha é uma pergunta-chave. O que esse momento me propõe como lição? E não fugir das situações. Ter força para enfrentar. E a força vem de todos aqueles passos que nós já vimos. E quando a gente consegue fazer esse processo, gente, é gradativo, é lento, exige paciência, persistência, perseverança, mas o resultado é isso. É como se você conseguisse abrir a gaiola que estava te prendendo e aí você vai voar para a luz. Muito obrigada, uma boa noite, que Deus os acompanhe.